Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje, meu amigo, vamos falar da festa que pode começar e muita gente não está percebendo. Mas quem assiste aqui os meus vídeos, quem está inscrito e recebe, por isso que eu falo a importância de estar inscrito, né? Vai se antecipar ao mercado, porque eu já vou te cantar a bola, né? A gente está vendo a Bolsa de Valores subir nos últimos dias e eu trago notícias aqui para vocês que pode ser aí a virada de chave para a Bolsa de Valores no segundo semestre aí a partir de julho, tá? Nós temos notícias importantes que ninguém tá vendo e que pode ser uma virada de chave importantíssima para a valorização das ações na Bolsa de Valores. Inclusive, nesse vídeo ainda eu vou trazer para vocês algumas ações que já começaram a se valorizar e podem continuar se valorizando aí nas próximas semanas. Lembrando que nós encostamos em 119 mil pontos, estamos chegando em 130 mil pontos e podemos voar aí para casa dos 140 e se tudo der certo para 150 mil pontos. Só que tem coisa aqui que ninguém tá vendo, então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são as possíveis chaves aí para que a gente possa ter uma virada nessa Bolsa de Valores e finalmente a gente conseguir ter uma boa valorização na nossa carteira de ações. Bom, hoje nós estamos mais dependentes aí do mercado americano, né, para virar uma chavinha importante lá, além de outras que nós temos aqui que eu vou comentar, mas tem uma chave principal que deve virar lá nos Estados Unidos e que deve trazer bastante investidor aqui para o Brasil, tá? Recentemente nós tivemos uma fuga muito grande de investidores estrangeiros, né, indo embora do Brasil. Por quê? Nós tivemos muito ruído político, o Lula batendo no Banco Central, o Lula querendo bater no Paulo Campos Neto, lá no Campos Neto lá do Banco Central, no presidente do Banco Central, tá certo? E isso tudo trouxe um ruído muito grande, porque o Banco Central tá segurando a taxa de juros em alta. O Lula queria que baixasse para aquecer o mercado. Só que ao mesmo tempo nós temos uma inflação, nós temos um dólar que subiu bastante, chegou a 5,70. O dólar alto bate completamente na inflação aqui no Brasil. Por quê? Imagine você que produtores, agricultores têm que importar matéria-prima para produzir, até indústrias, né? O dólar mais caro, eles vão pagar mais caro, vão ter que repassar isso, né, para o cliente final. Isso faz com que a inflação suba, os preços fiquem mais caros, tá? Então, tudo isso o Banco Central está de olho. A inflação no Brasil, né, puxada pelos alimentos, tá difícil de baixar, tá? Só que nós temos alguns pontos aqui que podem ajudar muito essa inflação começar a cair, principalmente a questão da queda do dólar. E os estrangeiros voltando para o Brasil, essa inflação pode começar a recuar, porque se o dólar baixar, vai ajudar a inflação a baixar, né? O que está muito ligado ao dólar hoje em dia? O petróleo. O combustível está ficando mais caro aqui no Brasil, né? Recentemente, a gente viu que a Petrobras, até trago a notícia para você, vou deixar aqui na tela, a Petrobras aumentou em 7% aqui o preço da gasolina e em quase 10% aqui o preço do gás. Então tudo isso ajuda com que a inflação fique mais cara. Mas tudo isso está ligado ao quê? Ao dólar. O petróleo é cotado em dólar, então o dólar subiu, a Petrobras teve que subir o preço do combustível. Só que, por que eu estou contando essa historinha dos investidores? Né? Os investidores voltando para o Brasil, eles trocam seus dólares por reais. A procura por real aumenta e a tendência é que o dólar saia da casa dos 5,40 que nós estamos hoje, voltando aí pelo menos para R$ 5,15, R$ 5,20 e ajuda a baixar a inflação. Mas não apenas isso. A alta procura dos gringos aqui na Bolsa de Valores do Brasil faz com que os ativos possam se valorizar, tá certo? Mas por que os investidores estrangeiros foram embora? Como eu contei para vocês, nós tivemos o quê? Ruído político, promessa de déficit fiscal que não aconteceu, nós tivemos muito ruído aí do Lula contra o Banco Central, só que algumas notícias positivas estão fazendo com que a Bolsa de Valores esteja andando e pode andar ainda muito mais aqui e muita gente não está percebendo. Olha essa notícia aqui de extrema importância que saiu essa semana. Juros cairão com mais dados positivos de Powell no Senado dos Estados Unidos. Ibovespa sobe com expectativa de corte de juros nos Estados Unidos após queda na inflação. Bom, nós tivemos os dados da inflação nos Estados Unidos divulgados essa semana e foi surpresa para o mercado, tá certo? Que a inflação por lá veio mais controlada, ó. Os dados vieram com uma queda de 0,1% em junho, né? Em comparação com o mês anterior, tá? Agora em julho a gente teve aí o fechamento de junho, tá certo? A perspectiva do mercado era uma alta de 0,1%. Então, a gente teve uma queda de 0,1% e para um mercado como os Estados Unidos, 0,1% é muito importante, tá? Então a perspectiva era de alta, veio em baixa. E tudo isso reforça que agora em setembro a gente pode ter uma queda de 0,25 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos e ainda em 2024 mais uma queda, em 2025 mais algumas quedas. Isso força a renda fixa deles, o Tesouro Americano, para baixo.
né? E é a mesma coisa que aqui no Brasil. Quando o juros está muito em alto lá nos Estados Unidos e nós temos uma insegurança mundial e econômica, o gringo ele sai dos países emergentes como Brasil, Colômbia, México e volta para a segurança dos Estados Unidos, tá? E como os juros estão em alto lá, o cara fala, pô, eu não vou correr risco em outros países ou na renda variável, vou ficar quietinho aqui no Tesouro Americano, que é o produto mais seguro do mundo. Só que com a renda fixa caindo, né, e com o mercado possível querendo buscar mais agressividade, mais renda variável, digamos assim, o que acontece é que o gringo ele começa a procurar países emergentes, como o México, como o Brasil, para investir. E tudo isso pode fazer com que o dólar baixe um pouco e também a bolsa brasileira comece a se valorizar. Então esse pacotão, né, que levou os investidores embora do Brasil e fez com que o dólar disparasse, com que batesse na nossa inflação, agora pode estar tomando um rumo inverso. E já está acontecendo e poucos estão percebendo, tá? Só que os gringos estão fazendo aí essa entrada de capital nova valorizar a nossa bolsa. Olha lá, saímos de 119 mil pontos para 130. Só que a gente tem muito ainda para subir, tá? Então esse pacote de renda fixa nos Estados Unidos possivelmente caindo, lembrando que eu ensino vocês aqui, a bolsa ela prevê o futuro. Se ela já está vendo uma luz no fim do túnel, tá certo? Pode apostar que o gringo já viu antes do que muita gente aqui, principalmente os iniciantes. E aí a tendência é que essa alta starte mais cedo, tá? Aí nós temos o quê? Um dólar que para eles ainda está valorizado, né? O cara chega aqui e já consegue comprar mais barato o nosso real, então para ele já está começando a vir antes que o dólar baixe, tá? Nós temos muitas ações faturando e lucrando bastante, sendo negociadas abaixo do preço, tá certo? Isso tudo é um baita pacote atrativo aí para os investidores estrangeiros, tá? O cara que quer se antecipar, ele pensa, opa, a minha moeda ainda está valendo R$ 5,40, daqui a pouco vai cair, então eu já vou para lá me antecipar, tá certo? Porque minha moeda está valendo mais nesse momento, né? E aí eu posso comprar ações mais baratas também. Então tudo isso está fazendo com que a Bolsa de Valores comece a tirar o freio de mão, tá certo? E outra questão muito importante, como eu falei para vocês, os ruídos aqui dentro do Brasil também começaram a esfriar e isso tem ajudado muito a economia brasileira, tem ajudado muito ao dólar que chegou a 5,70 voltar para 5,40, tá? Porque esses ruídos estavam atrapalhando muito o mercado. Então olha essas notícias. Lula vai propor alteração no mandato do Banco Central sem mexer na autonomia. Então, para quem não sabe, o Banco Central hoje, quem está ali na presidência, ainda é da época do Bolsonaro, tá? E claro que teve um embate, aí o Lula acha que o cara está querendo prejudicar ele e tal. Só que dentro do Banco Central nós temos conselheiros, né? E alguns que foram indicados pelo Bolsonaro e outros que já foram indicados pelo Lula também. E na última reunião nós tivemos unanimidade, tá? Todos os conselheiros acharam que os juros deveriam ficar onde estão em 10,5%. Então isso foi muito positivo para o mercado, porque mostra que a gente não teve uma racha ali, né? A gente não tem conselheiro querendo puxar para baixo na canetada a taxa de juros e outros querendo segurar talvez para prejudicar, aqui no caso, o Lula, tá certo? Até quero saber sua opinião, né? Venho perguntando isso nos últimos vídeos que eu tô gravando, de quem que tava errado nessa história, né? Se era o Lula querendo baixar na canetada ou o Campos Neto querendo segurar, o Banco Central querendo segurar a taxa em alta. O que você acha disso tudo, né? Será que o Lula entende de economia, de inflação? Ele estava certo, tinha que aquecer o mercado ou não? Comenta aqui embaixo, é meio polêmico, mas é importante, quero saber sua opinião, tá? Bom, mas outra notícia muito importante que estava acontecendo, além de agora o Lula tá esfriando, o Lula tá falando, não, o Banco Central tem autonomia, né, deixa eles resolverem lá, tá certo? Isso aí já, já deu uma melhorada nos ruídos. A gente tinha aí um medo muito grande de quem seria o indicado pelo Lula, que o Lula agora vai indicar o presidente do Banco Central, né? Vai sair o atual, vai entrar um indicado pelo Lula. E muitos estavam com medo, tá? Por quê? Olha essa notícia que saiu. Em ruptura total com o mercado, o Lula ventila manteiga e mercadante no Banco Central. Gente, e aí colocar mercadante no Banco Central é a mesma coisa a reação do mercado quando veio o Haddad para a economia, né? Ou seja, o mercadante não é o cara para o Banco Central, tá? Só que parece que o Lula já foi convencido que não deveria ser mercadante no Banco Central. E recentemente estão falando aí muito no Galípolo, tá? Olha essa notícia que saiu. Lula indica preferência por Galípolo no Banco Central. Altamente preparado é o que ele reforça. Bom, já até quero perguntar para você. Eu me assustei quando eu ouvi mercadante no Banco Central, né? Quero saber de você também. Comenta aqui embaixo. Mas Galípolo foi o nome mais aceito aí pelo mercado. Então os ruídos também aqui no Brasil, político e econômico, começam a reduzir um pouco. Isso está ajudando a Bolsa de Valores.
E nas últimas semanas nós vimos aí o dólar saindo de 5,70 para 5,40, inclusive o real foi a moeda dentre os países emergentes que mais se valorizou frente ao dólar nas últimas semanas, para você ver a importância dessa questão dos ruídos políticos darem uma acalmada, né? E também a gente vê que a Bolsa de Valores está muito barata, o gringo também enxerga isso, e a questão dos juros americanos que pode cair, né? São notícias, é um pacotão de notícias que pode fazer essa bolsa destravar e buscar os 150 mil pontos, e tem ação que pode decolar. A gente vai falar algumas ações que já estão se beneficiando. Mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Olha lá, se a gente pegar aqui no ano, o Ibovespa ele caiu 3,4%. Tá? A gente vê uma queda aqui brusca, né, de meados aqui de maio aqui para junho, quando tinha muito ruído político, o dólar disparou, mas agora olha a pernada que já deu para cima, a gente já voltou aqui a patamares, né, do final de 2023 praticamente, que a bolsa estava super em alta. Então a gente teve uma queda aqui de abril, maio até junho, e agora já tivemos uma pernada para cima. Tá certo? Agora, se a gente pegar aqui no último mês, olha o que aconteceu, a bolsa já se valorizou 5%, tá? E deve continuar se valorizando caso esse pacotão de notícias continue em frente. Bom, e antes de falar aqui quais ativos estão se beneficiando e devem continuar se valorizando, não esquece, né? É muito importante você estar inscrito no canal Mestre da Riqueza, vem aqui em cima, aperte o botão de inscrever-se e já ative todas as notificações para que você não perca nada aqui do meu canal. Bom, nós vimos algumas ações aqui se valorizarem no curto prazo 10%, 15%, né? E principalmente o índice de small caps, que são aquelas ações com um patrimônio menor, digamos assim, do que as blue chips, que é Petrobras, Itaú, Banco do Brasil. Essas ações, quando tem volatilidade no mercado, elas tendem a subir mais ou cair mais, né? Olha o que aconteceu aqui com o índice de small caps. Olha aqui, ó, tô puxando aqui pelo Investidor 10, o código SMLL, que é o código aqui de small caps, tá? Então são todas as small caps ali dentro, como se fosse do Ibovespa, tá certo? Olha lá, nós estávamos em 1.919 pontos no dia 17 de junho e subiu para 2.133 pontos, tá certo? Então o índice subiu mais de 10% aqui nos últimos 30 dias, tá certo? Então em menos até de 30 dias aqui, a gente viu, praticamente 20 dias, a gente viu uma disparada do índice de small caps de 10%. Tá? Vamos trazer aqui algumas empresas importantes que se valorizaram bastante nos últimos dias. Por exemplo, a Localiza, código RENT3, ela se valorizou aqui nos últimos dias 11,77%. Por quê? É uma empresa que depende do aluguel de carros, depende até da revenda de veículos, ou seja, ciclo doméstico, né? Essas empresas do ciclo doméstico e que dependem também de uma possível baixa da taxa de juros, elas começam a se antecipar. Porque se lá nos Estados Unidos a gente está vendo uma queda na taxa de juros, possivelmente aqui no Brasil a gente pode também, com essas notícias, começar a falar em queda de taxa de juros nos próximos meses. O dólar baixando, a inflação dando uma recuada, abre espaço para o Banco Central baixar um pouco a taxa de juros, e essas empresas ligadas, né, a baixa de taxa e alta de taxa de juros e ciclo doméstico, falando assim, elas se beneficiam muito. Então a Localiza, por exemplo, é uma ação que já subiu bastante. Uma outra empresa, Arezzo, né, que é do setor vestuário, é do setor de varejo, também subiu quase 10% aqui nos últimos dias. É uma empresa que, claro, depende do comércio aquecido, de baixa de taxa de juros, para aquecer o mercado. Mais uma empresa muito conhecida, a Magazine Luiza, também se valorizou mais de 10% nos últimos dias, porque claramente é uma empresa que depende de juros em baixa, depende de um mercado aquecido. Então o mercado começa a enxergar algo que poucos estão vendo, né? Ou seja, o dólar possivelmente dando uma recuada, nós temos aí boas notícias, o ruído econômico aqui começou a dar uma acalmada, nós temos os gringos voltando para o Brasil, poucos estão vendo esse movimento, mas fato é que a bolsa pode dar uma porrada para cima se isso tudo continuar aí em linha, tá certo? Bom, trago mais uma empresa aqui, por exemplo, no setor de construção, que também depende de juros baixos, que é a EZTEC, que se valorizou aqui 11,3% aqui nas últimas semanas, tá bom? Bom, já quero saber de você, né? Você também se assustou aí com o mercadante no Banco Central? Comenta aqui embaixo comigo. Eu fiquei assustado, né? Agora eu fico um pouco mais confiante, tá certo? Mas fato é que nós temos ótimas notícias que fazem com que eu fique mais confiante aí para um segundo semestre positivo na Bolsa de Valores, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.